Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e hoje eu vou mostrar para vocês toda a minha coleção de BotBots. Se você ainda não conhece essa linha de Transformers, não perca o meu vídeo anterior que vai aparecer aí na sugestão, em que eu explico tudo o que você precisa saber sobre essa linha. Mas se você já viu aquele vídeo ou já conhece os BotBots, vamos começar então com essa visão por cima da minha coleção toda. E agora então eu vou mostrá-los um a um para vocês. Vamos começar então pelos Sugar Shocks, ou a Tropa Açucarada, que é a tribo da série 1 que eu tenho o maior número de bonequinhos. Esse aqui então é o Sprinkleberry Donut, que é um dos meus favoritos por ser um dos mais fofinhos de todos. Ele é essa rosquinha cor-de-rosa e ele também é o favorito da minha namorada, que inclusive eu comprei um segundo Sprinkleberry só para dar de presente para ela. Esse é o Coco Crazy, que também é um dos meus favoritos, porque eu adoro esse sorrisão no rosto dele. Ele é muito bonitinho, muito fofinho. E como vocês podem perceber, ele se transforma em uma caneca, que eu gosto de acreditar que ele é uma caneca de café, mas oficialmente ele é uma caneca de chocolate quente com marshmallows aqui em cima. Muito legal, muito bonitinho. Outra das minhas favoritas é a Waddle Pop, que é esse pinguinzinho muito lindo. Não tem como não se apaixonar por ela. É muito fofinha e ela se transforma em um picolé. Eu não sei dizer exatamente o sabor, mas é esse picolé preto e branco aqui. E eu confesso que esse foi o primeiro BotBot que me convenceu a colecionar essa linha toda. Outra que eu acho muito legal também é a Unila Ice Cream Cone, que é esse unicórnio com uma casquinha de sorvete como chifre. Parece que ela saiu direto de My Little Pony, né? E ela se transforma então nesse potinho de sorvete, que também parece uma delícia. Esse aqui é o Remorsel e eu acho ele um dos mais engraçadinhos por causa da sua cara de brabo, tipo, eu estou muito zangado. Uma coisa que eu gosto de fazer com ele é deixar essa bandana dele meio tortinha e uma mãozinha levantada assim, para parecer que ele tá erguendo ela. Eu acho bem bonitinho deixar ele assim. E é claro que ele se transforma em uma barrinha de chocolate, que inclusive alguém já deu uma mordida aqui nele, coitado, vai ver, é por isso que ele já tá tão zangado. E depois eu tenho essa dupla aqui, que olhando por cima eles parecem o mesmo modelo, né? Porque os braços, as pernas, a cabeça aqui, tudo são muito parecidos. E de fato a transformação deles são iguais. Mas se você prestar bem atenção nos detalhes, pelo menos tendo eles em mãos, você consegue perceber que eles não são o mesmo molde, eles são apenas muito parecidos mesmo. Esse aqui é o Energies e ele se transforma em uma latinha de refrigerante muito fofinha. Infelizmente o meu veio com defeito de pintura. Esse retângulo branco tá torto aqui, como vocês podem perceber, e isso não seria o correto, mas tudo bem, não faz mal. Ele continua sendo muito legalzinho. E já essa outra é a Sip Slurps, que tem, como eu falei, uma transformação muito parecida, mas ela se transforma num copo desses que tem uma tampa arredondada e um canudinho em cima. Bem legal também. Essa é a minha Tropa Açucarada, então confesso que ela tem a maioria dos meus favoritos nela, e eu adoraria ter todos os BotBots já lançados nessa tribo, mas por enquanto esses são todos que eu consegui até agora. A próxima tribo que vamos dar uma olhada é o Tech Team, ou time High Tech, que eu tenho esses 5 membros aí. Esse bem do meio é o Red X, ele é um dos BotBots mais altos de todos e ele também é um dos meus favoritos porque eu acho muito engraçadinha essa cara frustrada que ele tem. Ainda mais pelo fato de que ele se transforma em um notebook. Então a gente pode imaginar um cenário muito engraçado em que outros personagens tentam usar ele para pesquisar alguma coisa constrangedora na internet, e por isso que ele fez essa cara. A gente também pode deixar ele bem fechadinho assim, que tudo bem, ele não parece tanto com um notebook, parece só um bloco mesmo, mas ainda assim ele é muito legal, especialmente com todos esses detalhes das teclas que ele tem ali.
Se você assistiu o meu vídeo anterior, você já deve ter visto esse carinha, que é o Skillspunk. Ele se transforma em um cartucho de videogame antigo e ele é notável por ter aqui no peito dele o símbolo dos Autobots e Decepticons, o que significa que ele é provavelmente um jogo dos Transformers, né? Autobots versus Decepticons aqui, que é uma coisa bem legal, bem interessante. Esse esquisitinho aqui é o Say Cheese, que o nome dele é óbvio um trocadilho com Say Cheese, que seria diga X pra foto. Ele é meio estranho porque o rosto dele fica no meio do corpo e ele só tem um olho, mas eu gosto bastante dele no seu modo alternativo, que é claro uma câmera. Muito legal nesse modo aqui. Já esse outro carinha é o Dr. Mowgli. Eu gosto dessa aparência que ele tem no modo robô. E ele se transforma em um óculos de realidade virtual, olha só. Eu acho um pouco estranho ele nessa forma, é um pouco difícil dizer exatamente o que ele é para ser, mas tudo bem, eu gosto bastante dele no modo robô. E o único membro do time high-tech que eu tenho que não é todo preto ou cinza é o Tila Gorila. Ele é para ser então esse gorilinha engraçadinho aqui que se transforma em um headset, né? Fones de ouvido então. E uma coisa muito interessante é que nas suas laterais ele tem o símbolo dos Autobots também como decoração, igual no caso do Skillspunk. Aí estão os 5 reunidos em seus modos alternativos. No geral eu gosto do time high-tech, mas eu acho ele um pouco redundante, já que máquinas, aparelhos eletrônicos já são uma coisa muito comum em Transformers, então acho que BotBots não precisava tanto explorar esses objetos. Eu acho bem mais legal quando eles tentam usar coisas que a gente não veria em outras linhas mesmo. Mas dito isso, eu gosto bastante dos meus membros desse time, especialmente do Red X. A próxima tribo é a Toilet Troop, ou o Esquadrão da Limpeza, que eu possuo esses 4 membros aí. Esse aqui é o King Toots e ele é um dos meus favoritos também, porque eu acho muito legal a ideia de uma múmia que se transforma em um rolo de papel higiênico. Pois é, eles fizeram um Transformer que vira isso. E o melhor ainda é que ele possui em sua textura vários símbolos dos Autobots. Olha, eu não sei vocês, mas eu ficaria com muita pena de gastar um papel desses. Esse outro aqui muito sorridente é o Pooh Sham, obviamente o nome dele é um trocadilho com shampoo, e ele é justamente uma garrafinha de shampoo. Eu sei que ele parece talvez uma garrafa de água também, mas a intenção mesmo é que ele seja um shampoozinho muito bonitinho, então pronto para ser usado na hora do banho. Essa aqui é a Frohawk. Ela é uma lata de tinta spray e eu gosto muito do visual dela no modo robô. Porém, ela tem um defeito bem grande, que é não tem como esconder o rosto dela no modo lata. Ela deveria ter um mecanismo de empurrar isso aqui para baixo e esconder o rosto, mas por algum motivo o boneco não faz isso, e não é um defeito só na minha, é um defeito geral. Uma pena, mas tudo bem, porque eu ainda gosto muito do modo robô dela. E o último que eu tenho dessa tribo é o Sudsbeard, que é um pirata. E ele se transforma nesse negócio aqui, que eu não ficaria surpreso se você não conseguisse entender o que é, mas acredite, é para ser um pote de sabonete líquido. Eu sei, parece, sei lá, um negócio de posto de gasolina. Eu confesso que eu não gosto muito desse aqui, ainda mais porque no modo robô a cabeça dele fica caindo para dentro toda hora. Ele é um dos que eu menos gosto dos que eu tenho, não vou mentir. Então esse foi o meu Esquadrão da Limpeza. Eles têm alguns probleminhas, mas ainda assim eu acho muito legal e muito engraçada a ideia de uma equipe de Transformers que viram objetos de banheiro. Próxima parada, a Backpack Bunch, ou a Turma da Mochila, que são os materiais escolares, e que eu tenho esses 4 membros aqui também. Essa cor de rosa aqui é a Slap Happy e ela se transforma em uma régua. Apesar de que eu não chamaria exatamente isso de transformação, porque né, o robô tá todo aqui embaixo e a régua tá toda aqui em cima. Convenhamos que ela também parece um pouco mais uma barra de chiclete, né?
mas tudo bem, ela é muito legalzinha também. Já essa aqui é a Mistake, que tem essa cara bem séria também, e o nome dela é um trocadilho com a palavra mistake, que é inglês para erro ou engano, porque, veja só, ela se transforma em uma borracha, hahaha, muito engraçado. Ela é um desses modelos de borracha que vem com uma capinha de plástico ao redor. Eu tive uma dessas na escola, provavelmente muita gente teve também. Esse outro carinha aqui que parece que tá estressado é o Poindexter, que, como dá bem para perceber, se transforma em um lápis. O lápis mais gorduchinho do mundo, né? Acho que seria bem difícil tentar escrever com esse lápis aqui, até porque alguém precisaria apontar ele mais um pouco, senão vai fazer só um borrão. Seria legal se ele funcionasse, mas é óbvio que não. Enfim, então ele é bem legalzinho também. E o último aqui é o Professor Wellred, que tem essa cara bem de nerdão aqui, meio de Harry Potter, né, com esses óculos redondinhos e uma gravatinha. E ele tem todas essas peças aqui nas costas que a gente pode tentar posicionar de várias formas diferentes, se a gente quiser, né, para quem sabe não aparecerem tanto de frente, enfim. E ele se transforma em um livro, que é uma coisa muito legal também. E esse foi o único BotBot que eu ganhei de presente, olha só, eu ganhei ele da minha namorada, que é uma coisa muito conveniente, já que ela gosta muito de livros, e ela ter me dado o BotBot que se transforma em livro. Então isso foi uma coisa muito legal da parte dela. Aí estão os 4 reunidos, então o bom é que se eu ainda precisasse ir para a escola, eu já teria o meu material garantido, mas ainda bem que eu não preciso mais ir para a escola. Continuando, esses 3 são os únicos que eu tenho da Greaser Gang, ou Gangue Calórica. Começando aqui pelo Supdog, que tem essa cara que me lembra muito o Hotshot de Transformers Armada, por causa dessa peça aqui em cima. Eu não devo ser a única pessoa que enxerga essa semelhança. E ele se transforma então em uma salsicha no palito. Ele tem até um pouco de ketchup aqui em cima dele. Muito legal. Esse quadradinho aqui, que tem uma cara muito estranha, é o Shredder Jack. E ele se transforma em um pote de nachos. Olha só que delícia. Vários nachos aqui em cima, parecem Doritos, né? E tem também um pouco de molho aqui para deixar eles ainda mais gostosos. E esse carinha aqui, que tem um visor muito radical e um grande sorriso no rosto, é o Spud Muffin, e ele se transforma em um pote de batata frita. É um pouco estranho como as batatas são tão grandes aqui por cima do pote. O pote não parece realmente um pote, mas tudo bem, eu acho ele muito legal também, porque afinal de contas, né, não tem como não gostar de um Transformer que se transforma em batata frita. Eu confesso que eu fico um pouco chateado por só ter esses 3 membros da Gangue Calórica, porque eu acho essa tribo muito legal. Eu adoraria ter a pizza, o pote de ketchup e o cachorro quente, mas infelizmente eu não consegui nenhum deles ainda. Já esses 3 aqui são os membros da Jock Squad, ou a galera atleta. Esse do meio é o Lace Face, como dá bem para perceber, ele tem essa pegada aí de jogador de futebol americano, e essas orelhas dele aqui dá para deixar da posição que você quiser. Eu particularmente gosto de deixar elas assim, porque aí fica parecendo que ele tá usando meio que um chapéu de cowboy ou um sombreiro, acho engraçado. E transformando ele, obviamente, então ele é uma bola de futebol americano. Esse laranjão aqui com um olho só é a Fitness Monster, que é um trocadilho aí com a palavra fitness e o monstro do lago Ness. Eu não sei por que decidiram fazer essa piadinha aí, mas tudo bem, ficou um nome bem engraçado. Ela se transforma então nesse aparato aqui, que se parece com um relógio de pulso, mas na verdade é um tipo de medidor cardíaco usado aí para fazer exercícios, e dá bem para perceber aqui no visor a referência a Transformers, né? Temos aqui o ano 1984 e o símbolo dos Autobots.
E esse carinha aqui é o Puxi. Ele tem esse uniforme de jogador com o número 9 e um olho roxo na cara, que é uma coisa bem engraçada. E ele se transforma então em um disco de hóquei, né, que é o objeto usado como se fosse a bola do jogo, né, apesar de que, claro, olhando assim, ele parece só um disco preto mesmo, mas ele é para ser isso aí então. E aqui estão os três reunidos, então eu sei que objetos esportivos fazem sentido nessa linha, mas eu confesso que eu não sou muito fã deles, porque no geral eu não gosto muito de nenhum esporte, eu não acompanho nenhum, então eu não me sinto especialmente atraído a nenhum dos bots dessa tribo. Mas tudo bem, porque eu acho que faz total sentido que essa tribo também exista. Essa duplinha aí é tudo que eu tenho dos Shadheads, ou a equipe da casa. Eu realmente não gosto de como traduziram o nome dessa equipe, mas enfim. Esse aqui então é o Hootwing, que foi o primeiro botbot que eu comprei, porque eu pensei assim, se é para eu ter só um deles, que seja um dos mais diferentes do normal, né? Por isso que eu escolhi um que é um dragão que se transforma em um pote de planta. Claro que ele acabou não sendo o meu único botbot, óbvio, mas tudo bem, porque eu não me arrependo de jeito nenhum de ter pego esse carinha. Já esse fofo aqui, que se parece com uma tartaruga, é o Slobber Rock, que, como o nome indica, se transforma numa pedrinha apenas de se recolher em seu casco. Pobrezinho, acha que tá escondido, acha que tá disfarçado. Cuti, 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 cuti. Mais uma vez, então, eu adoraria se eu tivesse os outros membros dessa tribo, que não são todos plantas e pedras. Tem outros objetos também, como um martelo e um corta-gramas, coisas assim. E eu adoraria tê-los também, mas por enquanto é só isso que eu tenho mesmo. E para terminar as 8 tribos originais da série 1, nós temos os Lost Bots, ou robôs perdidos, que serão os protagonistas do desenho animado dos Botbots. Esse que estava aí no meio é o Game Over, que se transforma em um controle de videogame. Eu gosto bastante do visual dele, porque ele tem esse rosto que lembra um pouco o Jazz, eu acho, né, com o visor, as orelhinhas. Só que ele é bem imperfeito, porque ele tem dificuldade de parar de pé e a cabeça dele também fica escorregando para dentro. Mesmo assim, eu gosto dele pelo visual e eu gosto de dar para ele essa espadinha que eu tenho aqui da linha Transformers Creole, porque assim ele fica mais parecido com a ilustração dele, que tem uma espada, que infelizmente o bonequinho em si não vem com a espada, mas eu arranjei essa espadinha aqui então para poder dar para ele. E esse então é o seu modo alternativo, que claramente é feito para se encaixar com o time high-tech. O próximo então é o Frostferato, que o nome é claro uma referência a Nosferatu, aquele vampiro de um filme bem antigo baseado no Drácula, e por isso mesmo que o Frostferato também tem uma carinha que lembra um vampiro. Ele é o membro perdido da tropa açucarada e por isso ele se transforma em um cupcake. Ele só é um pouco chato de transformar porque essa ball joint sempre solta enquanto eu tento. Não sei se isso é um probleminha só do meu ou se é geral, mas tudo bem porque é fácil de consertar. E daí ele vira esse cupcake aqui bem saboroso, né? Um pouco sanguinário, mas que provavelmente é só de morango mesmo. Esse outro carinha aqui que tem uma cara bem estressada, você já deve ter percebido que vários botbots parecem um pouco estressados, eu não sei porquê, mas eu acho engraçado, é o Stink Eye Stapleton. Ele se transforma em um grampeador, fazendo esse movimento. Uma coisa muito legal dele é justamente essa articulação dos braços, que dá para fazer algumas poses como se ele tivesse frustrado ou se escondendo com vergonha, algo assim. Os bracinhos dele são bem articulados, isso é uma coisa muito legal. Mas esse então é o seu modo alternativo de grampeador, fazendo dele o membro perdido da turma da mochila. Essa aqui é a Bonsai, que recebeu um design um pouco diferente aí para o desenho animado, mas esse aqui é o seu visual original. Assim como no caso do Game Over, a arte original dela possui uma espada que não vem com bonequinho, por isso que eu arranjei essa outra espadinha aqui de um outro Creole e decidi então dar para ela
para que ela possa então ter o seu visual um pouco mais completinho. Ela se transforma então em uma bonsai, que é um tipo de árvore bem pequenininha que é cultivada no Japão. Eles pegam a árvore, colocam ela dentro de um pote pequenininho e fazem ela crescer como se fosse uma árvore em miniatura. Mas claro que como ela é para ser uma planta, ela é um membro perdido da equipe da casa. E por último, esse cara aqui é o Burgertron, que tem esse rosto que lembra bastante o rosto do Optimus, com a máscara, um pouco do capacete, e ele se transforma, é claro, em um hambúrguer, o que significa que ele é o membro perdido da gangue calórica. Ao que tudo indica pelas imagens que já foram lançadas, o Burgertron terá a honra de ser o protagonista do desenho animado dos BotBots, sendo aparentemente o líder dos robôs perdidos. Ele recebeu um redesign, claro, ficou um pouco diferente aí do boneco, mas ainda dá para perceber as semelhanças. E eu realmente espero que ele seja um personagem muito legal no desenho, porque eu também gosto bastante desse bonequinho aqui. Então é claro que existem outros robôs perdidos para fazerem parte das tribos que não estão incluídas aqui entre os meus e que também serão aí parte do novo desenho animado, mas eu não tenho nenhum dos outros, só tenho esses aí mesmo. Aqueles então foram todos os meus BotBots da série 1. E esses aqui são todos os que eu tenho da série 3, que são todos da mesma tribo, os Arcade Renegades, ou Renegados do Jogo. Dá pra perceber que essa é a tribo que eu mais tenho, mas é porque eles vieram todos em um pacotão só. Começando então pela Clossum, que é uma máquina de venda de ursinho de pelúcia, né? Como você deve ter percebido, a temática dessa tribo é justamente um arcade, né? Talvez as crianças, as pessoas mais novas não saibam o que é um arcade, mas é basicamente um lugar em que você vai para jogar videogames e você encontra esse tipo de coisa aqui também. E uma coisa muito legal da Clossum é que na janela dela dá pra ver vários outros BotBots. Eu certamente adoraria uma pelúcia da Waddle Pop. Esse aqui então, como você pode perceber, é um dos BotBots mais bonitinhos que existem, que é o Tutu Puffs, um algodão doce. Olha só que legal. É um belo e delicioso algodão doce cor-de-rosa, que é o tipo de guloseima, né, que a gente encontra em lugares como esse. E esse cara engraçado aqui é o Cackle Corn. Uma coisa que eu acho muito estranha é o fato de que ele não tem olhos. Parece que esqueceram de pintar os olhos dele, né? Mas na verdade ele é assim mesmo, ele só tem uma boca sorridente ali. E é claro que ele se transforma em um pacote de pipoca. Parece uma pipoca bem de cinema mesmo, né? Dá até vontade aí de comer umas pipoquinhas. Esse outro BotBot aqui, muito sorridente, muito feliz da vida, é a Notcell. Ela se transforma de um jeito bem parecido com o Redex, que era o notebook, que é só fechar assim e já tá pronto. E eu sei o que isso parece, mas não. Ela é um pretzel, que é um alimento aí, tipo um pãozinho doce, um negócio. E enfim, eu sei que isso parece outra coisa, mas eu acho que eu nem preciso mencionar o que é. Já esse carinha aqui se chama Old Cool. E ele tem esse rosto que também lembra um pouco um Transformer mais tradicional, né? Com a máscarazinha ali, meio Optimus Prime. E ele se transforma em uma clássica máquina aí de videogame, né? Bem coisa de arcade mesmo. Ele é muito legalzinho, eu gosto bastante do visual dele, com seus botõezinhos ali e a alavanquinha para controlar. E dá para ver aqui na imagem dele também que ele tem um videogame aqui com BotBots se enfrentando, né? O jogo dos BotBots. E um detalhe também que eu percebi agora é que o Versus do Old Cool é o mesmo modelo do Versus do Skillspunk, então fica aí uma coisa legal para perceber também. Outra máquina de videogame então é o Driver Ted, que é esse carinha aqui, mas ele se transforma num tipo de máquina diferente da anterior. Quando a gente fecha ele bem direitinho aqui, você vai perceber que as suas pernas são formadas, na verdade, por duas motos. São duas motinhos aqui, coisa mais engraçadinha.
porque ele é um daqueles modelos de jogos de arcade que a gente sobe num veículo e finge que está pilotando ele na tela. E ele também tem aqui na ilustração dele 2 BotBots, muito legal. E se a gente for considerar a escala, né, das motos e o tamanho real desse negócio, esse provavelmente seria um dos maiores BotBots na vida real, com um tamanho bem de Transformer normal mesmo, né? Ele seria bem gigantinho. Esse BotBot roxinho aqui é a Bankshot, que tem essa cara bem engraçada, como se ela tivesse tonta, mas é porque ela se transforma em uma máquina de pinball. Então, com certeza é por isso, né, que ela deve ter bastante dor de cabeça com aquela bolinha dentro dela, indo pra lá e pra cá toda hora. Ela fica com o rosto exposto aqui, parecido, né, com o Radix, o notebook. Eu nunca joguei pinball numa máquina de verdade, mas eu costumava jogar umas simulações no computador, então eu sempre achei um jogo bem divertido, bem legalzinho. E já essa monstruosidade aqui, como vocês podem perceber, é o Grid Feed. Com certeza um dos BotBots mais estranhos, né? Mais feinhos mesmo, pobrezinho, parece uma múmia em estado de decomposição. Eu não tenho certeza exatamente do que ele é para ser. Ele parece um pouco uma lesma, um caracol, mas ele tem uns bracinhos desenhados aqui do lado. Então, eu não sei, eu só sei que ele é bem esquisito e ele se transforma, olha só que engraçado, em um rolinho de papel. Mas por quê? Porque ele é como se fossem tickets, né, para você entrar no arcade, né, para você gastar lá dentro. Também dá para fingir que são tickets de cinema ou parque de diversões, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é muito engraçado. Eu acho muito legal esse tipo de BotBot que vira coisas tão inesperadas como um rolo de papel. Então, todos aqueles BotBots eram modelos completamente inéditos, criados para a série 3. Mas a partir de agora eles são reutilizados da série 1. Esse aqui, por exemplo, que se chama Tangri Tart, é uma versão verdinha de outro BotBot que já havia sido lançado na série 1, que era azulzinho. E ele se transforma em um pirulito, que legal, acho que também faz sentido aí nessa coleção, nessa tribo. Eu não tenho a versão original desse molde que se chamava Lolilix e fazia parte da Tropa Açucarada, mas eu vou deixar aí uma imagem para vocês verem como é que era. O próximo é esse carinha aqui que tem um dos nomes mais estranhos de todos, que é 24K Bit ou 24K Bit. E se vocês prestarem bem atenção nele, vocês vão reparar que ele é o mesmo modelo do Puxi. Dá bem para ver então que só o que muda neles é a pintura. E você pode estar se perguntando qual é o sentido de um disco de hóquei dourado, mas é porque a ideia é que ele não seja mais um disco de hóquei, é para fingir que isso aqui é uma ficha para você colocar, né, dentro do videogame e poder jogar eles, né? É claro que nesse tamanho não vai dar certo, mas vocês sabem como é na vida real. Isso aqui é basicamente como se fosse uma moeda. Mais um dos redecos que nós temos aqui é a Sweet Cheat, que é, obviamente, outra barrinha de chocolate igual ao Remorsel. E eu acho uma gracinha como ele tá de mau humor e ela tá tão sorridente. Parece que ela tá aprontando com ele, coitado. Mas é claro então que eu não poderia deixar de transformar ela também para mostrar a comparação entre os dois. E esses são eles dois juntinhos então. Como dá para perceber, ela tem uma parte um pouco mais clara, o que significa que talvez ela seja uma mistura aí diferente, né, de sabores de chocolate. E por último nós temos a Xerife Sugar Fit, que é uma rosquinha assim como o Sprinkleberry Donut. Eu acho muito engraçado que o Sprinkleberry é um menino, mas a Xerife Sugar Fit é uma menina. Parece que seria o contrário, mas eu acho muito legal que é assim. E a Xerife aqui é muito legal que ela tem esses óculos muito estilosos e ela se transforma então em uma rosquinha toda branca, né, com algumas partes um pouco torradinhas, eu acho. E aqui estão então as duas rosquinhas reunidas, me deixando aqui com uma vontade muito grande de me empanturrar de doces.
Então esses foram os meus membros dos renegados do jogo. Como vocês podem ter percebido, metade da equipe é formada por videogames e objetos relacionados a isso, e a outra metade são comidas mesmo, né? O que significa que se eles fossem da série 1, eu acho que esses aqui seriam do time high-tech e esses seriam da tropa açucarada. Mas como eles são da série 3, eles ganharam uma tribo só para eles, o que eu acho muito legal. E agora a única coisa que faltou para encerrarmos é eu mostrar para vocês os meus 4 BotBots customizados. Isso significa que você não vai encontrar eles em lugar nenhum, porque só existem os que eu fiz. A menos que alguém decida me copiar, é claro. Esse vermelho é um custom do Spud Muffin, e por isso eu decidi chamar ele de McMuffin, para fazer uma referência que eu coloquei aqui no bracinho dele também, não preciso nem dizer ao que é, mas que eu achei que seria uma referência muito engraçada a fazer, porque afinal de contas, né, ele é um pacote de batata frita, então eu acho que faz todo sentido. E para diferenciá-lo um pouco mais do Spud Muffin, eu decidi adicionar ketchup em cima aqui das batatinhas do McMuffin. Assim então nós temos duas opções, né? A batatinha pura e a batatinha com ketchup para quem prefere. Já esse carinha aqui é um custom do Skills Punk, e por isso eu decidi chamar ele de Daft Skills. Sim, é uma referência a Daft Punk, por isso também que eu decidi deixar esse aqui com a cabeça dele mais baixa que o outro, né? Até para aumentar um pouquinho a diferença entre eles. Para diferenciar um pouco os dois, então, eu decidi mudar um pouco da pintura aqui, onde era cinza, eu deixei amarelinho. Os braços, que eram vermelho e azul, eu deixei amarelo e verde. E no peito eu inventei aqui um adesivo que substitui o símbolo dos Autobots versus Decepticons com o símbolo dos Maximals versus Predacons, que eu pelo menos achei que era uma boa ideia. O adesivo saiu levemente borrado, claro, é um pouco difícil determinar os detalhes aqui da imagem, mas considerando o tamanho disso, eu acho que eu não posso reclamar. Então sim, essa parte eu fiz com adesivo, assim como eu tinha feito o rosto do McMuffin com adesivo também, que eu mesmo criei no computador e imprimi em um papel adesivo. Essa aqui então é um custom da Bonsai, que eu chamo de Fall Leaves. Eu tentei criar um trocadilho aí com o fato de que eu pintei as folhas de laranja, que é para parecer quando as folhas estão caindo no outono, sabe? Por isso que eu nomeei ela de Fall, de outono, e Leaves, de folha, né? Então eu tentei inventar um trocadilho aí, eu tentei seguir a mesma lógica que eles costumam usar para dar nome para os BotBots. Eu espero que tenha ficado um resultado legal. E eu adicionei mais alguns detalhezinhos de pintura, então para diferenciar as duas, eu continuo considerando ela como uma bonsai, né? Mas com as folhas laranja. E ao contrário da Bonsai, que é uma membro dos Robôs Perdidos, eu gosto de acreditar que a minha Fall Leaves é parte da equipe da casa. E o último das minhas invenções é um custom aqui do Lace Face, que eu gosto de chamar de Easter Face, porque qual foi a ideia que eu usei aqui? Eu decidi fazer o modo robô ser um coelhinho da Páscoa, por isso que eu desenhei esse rostinho aqui em formato de coelho, aproveitando já que tem essas orelhas altas, e por isso mesmo que eu gosto mais ainda de deixar o Lace Face de uma forma diferente, para diferenciar os dois. E quando a gente fecha a Easter Face no seu modo alternativo, eu não considero ela mais como uma bola de futebol americano, como era o caso do Lace Face. Eu gosto de acreditar que agora ela é um ovo de chocolate, por isso essa temática da Páscoa. E comparando os dois aqui, você pode perceber que eu me dei ao trabalho de raspar a pintura, né? Eu fiz o contrário dos outros, ao invés de eu adicionar tinta, eu tirei tinta. E é óbvio que eu não considero ela mais como um membro da galera atleta, porque ela não tem mais nada a ver com esse time, né? Agora eu faço de conta que ela faz parte da tropa açucarada. Então esses são os meus 4 customs. Eu espero que você tenha gostado deles. Eu sei que eles não são nenhuma maravilha, nenhuma obra de arte, mas foi o que eu consegui fazer com esses 4 BotBots que eu tirei repetidos e não tinha mais o que fazer com eles. Pelo menos eu achei melhor customizá-los do que continuar tendo 2 iguais de cada um deles.
Então essa foi toda a minha coleção de BotBots, espero que vocês tenham gostado muito de conhecê-la. Eu não faço a menor ideia de quando eu vou comprar outros BotBots, porque todos esses aqui eu adquiri entre 2019 e 2020, e de lá pra cá já não está mais tão fácil assim de conseguir eles, pelos motivos que eu expliquei lá no meu primeiro vídeo. Lembrando então que se você ainda não assistiu aquele vídeo, dá uma conferida lá depois que assistir este aqui. E por hoje é isso, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem a mais este vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar aí embaixo quais dos meus BotBots vocês gostaram mais, quais vocês gostariam de ter, e também se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e até mais!